Bom dia, pessoal. Estamos aqui agora começando a fazer os nossos estudos sobre o movimento uniforme e quando terminarmos esse tópico aqui nós faremos a nossa primeira atividade avaliativa, tá certo? Bom, mas para poder chegar e te explicar o que é o movimento uniforme, antes de tudo isso, eu vou ter que passar para você e discutir junto com você alguns conceitos básicos. Então, o primeiro conceito básico é a gente avaliar o que é movimento, tá certo? Bom, e quando eu paro para olhar aqui, ó, eu estou vendo um trem que está chegando numa estação. Nós temos aqui algumas pessoas que estão esperando o trem para poder pegá-lo para ir para a próxima estação, tá? E a pergunta é, o que é que está em movimento nela? Para a gente poder chegar à conclusão do que é que está em movimento ou não nessa situação, eu preciso pensar junto com você a respeito do ponto de referência ou o referencial que eu vou adotar para poder fazer essa análise, tá certo? Então, o ponto de referência ou o referencial é um local onde eu devo me imaginar e esse local pode ou não estar em movimento e a partir desse local eu posso avaliar o que está acontecendo. Então, quando que eu vou ter movimento? Quando a posição muda, para mim, que estou lá naquele referencial, tá? Posição mudar eu estou vendo a pessoa, ou o objeto se aproximar ou se afastar, fazer um círculo, ok? Ou o objeto está em repouso, quando eu fico olhando ele depois de um determinado tempo e eu continuo vendo esse objeto na mesma posição, no mesmo lugar. Então, eu jamais posso falar de movimento ou de repouso sem conhecer o meu referencial, tá certo? Então, por exemplo, vamos pensar aqui na Terra. Então, se o meu referencial é o Sol, tá? Eu tenho que me imaginar lá no Sol, se isso fosse possível, é claro, né? Mas lá no Sol, o que eu vejo? Eu vejo a Terra andando em torno dele. Agora, se o meu referencial é a Terra, o que eu vejo aqui da Terra? Eu vejo que todo dia de manhã o Sol está lá no leste e à tarde ele está no oeste. Então, se o meu referencial é a Terra e é aqui que nós estamos, o que nós estamos vendo? O Sol se movimentar em torno da Terra. Mas se eu estou num ambiente e estou olhando essa situação, eu vejo o Sol parado em relação a esse meu referencial e a Terra girando em torno dele, tá certo? Bom, agora vamos parar para pensar nesse caso aqui, ó. Quando um trem se afasta da estação, aí agora vamos parar para pensar. Se o referencial é o observador, então aqui está a pessoa. Então, deixa eu só capturar a tela aqui para facilitar as minhas anotações, tá certo? Então, olha só, eu tenho como referencial, nesse primeiro momento, o observador. Então, esse cara aqui é que vai estar observando as coisas, tá? Bom, o que está em repouso para ele? Bom, o que está em repouso é aquilo que não se movimenta. Por exemplo, a estação está em repouso em relação a ele, ele olha para a estação e a estação está sempre no mesmo lugar. Por exemplo, esse poste aqui está em repouso em relação a ele, porque ele olha para esse poste e esse poste está sempre no mesmo lugar, tá certo? Agora, o que está em movimento para essa pessoa? Bom, ele observa, por exemplo, o passageiro que está indo lá, sempre se afastando dele. Ele observa a lâmpada em movimento. Ele observa o próprio trem em movimento. Então, no referencial observador, é isso que ele está observando, tá? Então, quem está em repouso? A estação, o poste, tá? O que está em movimento? O trem, a lâmpada, o passageiro, tudo isso, tá certo? Agora, na segunda etapa dessa mesma questão, a pergunta é, se o referencial for o trem, então agora eu preciso me imaginar lá no trem e observar as coisas ao meu redor.
O que está em repouso em relação ao trem? Bom, lembrando que esse trem está indo para lá, está se afastando da estação com uma certa velocidade. Tá? Então, para o trem, esse passageiro que está ali sentado, está mudando a posição dele? Não está. Então, esse passageiro aqui, que antes, para o observador, que era esse cara, ele estava em movimento, para o trem, esse passageiro está parado. Por quê? A posição dele em relação ao trem não está mudando. A lâmpada, em relação ao trem, ela está sempre no mesmo lugar. Então quer dizer que não há movimento para a lâmpada em relação ao trem, para o passageiro em relação ao trem. Entretanto, quando ele se pergunta, e o que está em movimento para o trem? Bom, para o trem, essa pessoa aqui não está ficando cada vez mais para trás? O trem vai para lá, a pessoa fica cada vez mais para trás. Então, como essa distância aqui vai cada vez mais aumentando, em relação ao trem, esse observador, esse passageiro está parado. Em relação ao trem, a estação está ficando para trás. Tá? Então, assim, ó, cada vez mais a gente precisa reforçar essa ideia que está aqui. Eu só posso dizer se algo está em movimento ou em repouso a partir do momento em que eu conheço o referencial. Se eu não conheço o referencial, eu não sei se está em movimento ou se está em repouso. Tá? Pois sempre vai haver um referencial onde algo vai estar em movimento e um outro referencial onde esse mesmo algo vai estar em repouso. Então, isso eu preciso tomar muito cuidado. Bom, ponto material. Quando você for ler as suas questões, você vai usar ou você vai encontrar muitas vezes esses pontos aqui. Ponto material, tá? Você vai usar o outro ponto que é corpo extenso. Mas a grande ideia é mais ou menos eu pensar da seguinte forma. Imagina que eu estou saindo de Florianópolis, estou indo para Curitiba. Daqui até lá, vamos arredondar para mais ou menos 200 quilômetros. E eu tenho um trem, um ônibus, sei lá, vamos botar um ônibus para ser mais fácil. E eu tenho um ônibus que tem 15 metros de comprimento, tá? E que vai fazer esse trajeto. Agora imagina a seguinte situação. Eu tenho uma ponte, tá? Essa ponte tem 50 metros de comprimento, não é uma ponte muito grande, mas esse meu ônibus quer atravessar ela. Quantos metros esse ônibus precisa andar até ele atravessar completamente a ponte? Você concorda comigo que nesse caso aqui, deixa eu tentar copiar a ponte aqui mais ou menos no mesmo tamanho. O ônibus, ele só vai terminar de atravessar a ponte quando ele fizer isso. Agora, se eu fizer uma marcação aqui, um X aqui e um X aqui, que é a frente do ônibus, a minha pergunta é, quantos metros esse ônibus andou até cruzar a ponte? Bom, ele andou os 50 metros da ponte, mais os seus próprios 15 metros. Então quer dizer que ele andou 65 metros. Perceba que 15 metros perto dos 50 metros é praticamente um terço dessa medida. Agora, aqui, 200 quilômetros são 200 mil metros. Se eu fizer esse mesmo raciocínio aqui, eu teria que andar com o ônibus 200 mil e 15 metros. Agora, 15 metros perto de 200 mil é muito pouca coisa. Agora, 15 metros perto de 50 não dá de desconsiderar. Então a grande questão é a seguinte, sempre que você vê no
texto, o enunciado assim, ó, um ponto material está se deslocando, barará, barará, barará. É essa situação aqui. Eu não preciso considerar o tamanho do ônibus nessa distância, tá? Entretanto, quando ele te disser, por exemplo, um trem com 100 metros de comprimento está fazendo uma viagem assim, assim, assado. Aí você já precisa ficar com os olhos abertos. Por quê? Muito provavelmente o tamanho daquele objeto vai precisar ser considerado no meu problema. Então, a situação é muito simples. Ponto material, eu não preciso levar em consideração o tamanho do objeto. Agora, o corpo extenso, esse sim eu preciso levar em consideração na hora de fazer os meus cálculos. E se eu não tomar esse cuidado, pode ser que me dê problema, ok?